Atenção, a graça de Deus está sendo banalizada. É isso mesmo que você ouviu. Infelizmente, nestes últimos dias, a graça de Deus tem sido banalizada. Mas o que é a graça de Deus? Por que precisamos da graça de Deus para sermos salvos? E a graça de Deus está disponível para quem? Perguntas como estas e outras serão respondidas nesta aula de hoje, onde estaremos estudando a palavra de Deus. Portanto, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos rodar uma vinheta, são apenas 10 segundos, mas tempo suficiente para que você possa se inscrever no canal, curtir e compartilhar para nos ajudar a espalhar a boa e preciosa palavra de Deus. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Nós já vamos iniciar aqui mais um estudo da palavra de Deus, e eu quero ler um texto bíblico com vocês, que é o texto que vai dar base para o assunto que nós vamos tratar hoje, que é a banalização da graça de Deus. Eu gostaria de ler junto com você um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 10, onde diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, esse é o texto que vai dar base para o nosso estudo de hoje. Nós estaremos estudando esse tema sobre quatro tópicos, né? No primeiro tópico, nós vamos falar sobre compreendendo a graça. No segundo tópico, a graça no contexto bíblico. Num terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. E no quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo. Então, nós temos aqui um assunto de extrema relevância para os dias atuais, uma vez que interessa tão somente a Satanás a banalização da graça de Deus, ou seja, uma graça barateada, uma graça que de fato não é graça, né? Não condiz com a graça de Deus ensinada nas páginas das Escrituras Sagradas, tá bom? Então, na lição de hoje, né, nós vamos estudar sobre a graça de Deus, doutrina esta tão, mas tão importante nas Escrituras Sagradas, mas que de certa forma, nos últimos tempos, tem sido deturpada, né, mal compreendida, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada, tá bom? Então, se prepare aí e vamos aprender sobre a graça de Deus. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a graça, trazer aqui uma compreensão bíblica do que é a graça de Deus, né? Ou a graça divina. No primeiro ponto, do primeiro tópico, nós temos aqui a graça é divina, né? Por isso que nós chamamos de graça divina ou graça de Deus. Bom, ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Bom, esse ponto é de extrema relevância, embora seja um assunto básico, né? A própria terminologia da palavra graça divina já demonstra claramente que a graça ela tem origem em Deus, ela vem de Deus,
né? A graça, ela é de Deus e é concedida a nós, né? A Bíblia diz de maneira muito clara que foi Deus quem quis salvar o homem, quem quis salvar a humanidade. A ação de salvar o homem, ela tem iniciativa em Deus. E por isso, né, que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que aprove a Deus salvar os homens, né? Então, isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato divino, é um ato que começa em Deus, né? Aí se a gente parar para ver alguns conceitos que foram criados, né? Alguns conceitos populares religiosos que foram criados, aí nós vamos ver que não está de acordo com as escrituras sagradas, como por exemplo, talvez você já ouviu alguém dizendo assim, olha, dá o primeiro passo para Deus que Deus faz o resto. Essa frase, ela não é bíblica. Aliás, ela é uma heresia, porque ela está dizendo que a iniciativa da salvação, né, depende de você dar o primeiro passo para Deus. Isso, no conceito teológico, costuma-se dizer que isso é um ensinamento, uma doutrina pelagiana, né, que ensinava que o homem ele deve tomar a iniciativa da sua própria salvação. Não. A verdade bíblica sobre a salvação do homem é de que o homem nada pode fazer para se salvar e ele depende então da graça de Deus. Ou seja, a iniciativa da salvação do homem, ela tem origem em Deus e não na vontade humana, né? Então, sendo assim, nós concluímos que ninguém pode salvar-se a si mesmo, tá bom? Então, esse primeiro ponto é muito importante nós frisarmos de que a graça, ela é divina porque ela tem origem em Deus. A iniciativa é de Deus porque aprove a Deus salvar os homens, tá? Segunda coisa que nós precisamos falar aqui, além de que a graça ela é divina, é de que a graça também é algo imerecido, ou seja, nenhum de nós que somos salvos em Cristo Jesus merecíamos ser salvos, né? O mérito não é na salvação. O mérito nunca é humano, o mérito é divino, tá bom? Então, a graça, né, existe um conceito popular sobre o significado da palavra graça, do grego charis, né? O conceito esse que diz respeito à graça como um favor imerecido, né? Um favor concedido por Deus que o homem não mereceu, ou seja, não existe mérito nenhum no homem em receber a salvação por meio da graça de Deus, né? Bom, a Bíblia vai mostrar, ou a Bíblia mostra, né, que a nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar, ou seja, se nós olharmos para todo o contexto doutrinário bíblico sobre a salvação, sobre a soteriologia, nós vamos perceber que a doutrina bíblica mostra para nós, né, de muitas maneiras, através de muitas passagens, muitos textos, que o homem estava perdido no lamaçal do pecado, que o homem estava, né, condenado por conta da sua natureza, da sua situação de pecado em que ele se encontrava, né? No tópico 2 nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? A necessidade da graça, mas aqui já gostaria de adiantar que quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi algo realizado a fim de pagar a nossa dívida, né? De quitar a dívida do pecado, né, que tínhamos para com Deus. O pecado ele é configurado na Bíblia como uma dívida.
né? Por isso que Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele grita uma palavra em grego, a palavra tetelestai, que é traduzida como está consumado, mas tem o significado de está pago, está quitado, né, a dívida que a humanidade tinha para com Deus. Então, nós, antes da graça de Deus nos alcançar, entrar nas nossas vidas, nós éramos devedores, nós tínhamos uma dívida impagável e que Cristo pagou por nós quando ele morreu na cruz do Calvário. E a iniciativa de Cristo morrer na cruz do Calvário para quitar a nossa dívida para com Deus não foi por mérito humano, não foi porque nós merecemos, mas sim porque Deus tomou a iniciativa, por causa da sua misericórdia, da sua graça, do seu favor, aprove a ele enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós, sem nenhum merecimento de nossa parte, tá bom? Então a graça, ela tem origem em Deus, por isso é graça divina, e a graça é um favor imerecido, porque nenhum de nós merecíamos este favor concedido por Deus, amém? Tópico de número 2, nós temos aqui a graça no contexto bíblico, né? Vamos nos situar aqui e entender a necessidade da graça para que o homem pudesse ser salvo. Bom, no primeiro ponto, a necessidade da graça. Todos nós conhecemos a história da queda, né? A história do pecado cometido pelo primeiro casal lá no Jardim do Éden, a saber, Adão e Eva. Não é uma história conhecida, a Bíblia deixa muito claro esse conceito de queda, né? A doutrina da queda, a doutrina do pecado, está muito bem explicitada nas Escrituras Sagradas, quando a Bíblia mostra, lá em Gênesis capítulo de número 3, que Adão e Eva pecam, né, desobedecendo a ordem de Deus, e o pecado de Adão precisa ser entendido como algo que ele cometeu, tendo a sua própria responsabilidade sobre esse pecado. Portanto, nós devemos rejeitar toda e qualquer doutrina que queira ensinar que Adão estava predestinado ao pecado, estava predestinado a pecar. Não, ele pecou deliberadamente, ele foi tentado, é bem verdade, pela serpente, mas o ato de pecar, né, a decisão de pecar, partiu de si mesmo. Portanto, ele desobedeceu de forma livre e voluntária, né? E aí ele acaba aqui pecando, e assim Adão, como cabeça de toda a raça humana, o primeiro casal, né? Sabendo nós que a doutrina bíblica ensina que todos os homens estavam, né, sob seus lombos, então o pecado ele afeta não só Adão e Eva, mas toda a humanidade. Portanto, possui uma natureza, né, a natureza humana, que é contaminada pelo pecado a partir dessa história da humanidade, né? Então, todos os homens agora são considerados pecadores, por isso que Paulo escreve em Romanos, dizendo que todos pecaram. E se todos pecaram, a consequência disso é que todos estão destituídos da glória, da comunhão, todos estão afastados, separados da comunhão de Deus, né? Todos pecaram e, portanto, estão todos destituídos da glória de Deus. E por causa disso, por causa do homem agora estar destituído da glória de Deus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também ensina aos Romanos, na carta aos Romanos, dizendo que o salário do pecado é a morte, né? Se todos pecaram, então todos estavam condenados, né, à morte espiritual, morte física, como consequência da morte espiritual, e depois morte eterna, né? E por conta disso, Deus passou então a ter a exigência de que a justiça, né, de Deus fosse satisfeita. E como que a justiça de Deus seria satisfeita, né? Aí aqui dá para conciliar, dá para entender a questão
da justiça divina, né, versus o amor de Deus pela humanidade. Deus é justo, então o pecado ofende a Deus e Deus então precisa punir o pecado, né, o pecador, por causa do seu pecado. Mas ao mesmo tempo Deus ama a sua criatura, Deus ama a humanidade. E aí a Bíblia nos ensina que Deus, através da morte de Cristo, ele concilia tanto a satisfação da sua justiça, quanto o seu amor pela humanidade. É por isso que João vai escrever no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, que é consequência do pecado, né? A morte, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus com a justiça divina que foi manifestada através da morte de Cristo na cruz do Calvário, são coisas que são conciliadas nesta doutrina da salvação, né? Então, em Cristo Jesus, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele a sua justiça, a justiça sendo satisfeita, tá bom? No segundo ponto desse segundo tópico, nós temos aqui a questão da extensão da graça. Tá, Jesus morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus, a fim de que o homem pudesse ser aceito novamente na sua comunhão com Deus. Mas por quem Cristo morreu? Para quem Cristo morreu? Será que a morte de Cristo na cruz, ela tem poder para salvar todos os homens? Talvez vocês saibam que isso, em torno dessas questões, gira um grande debate teológico, né? Mas nós vamos aqui fazer um breve comentário sobre isso. Bom, a graça de Deus, irmãos, nas Escrituras Sagradas, é algo que tem alcance universal. O próprio texto que eu acabei de citar de João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? Embora aqueles que defendem que a graça de Deus ela é limitada somente aos eleitos, eles vão forçar esse texto, dizendo que o texto de João foi escrito no sentido de que Deus amou o mundo dos eleitos, né? O que é um absurdo. Isso nós chamamos na teologia de exegese, é colocar as ideias, né, na mente do autor, no texto, né? Mas João 3,16 deixa muito claro que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha só, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a graça de Deus, ela é extensiva a todos os homens. Nesse sentido, nós dizemos que a graça de Deus é universal, mas devemos tomar cuidado aqui para não compreendermos de forma errada, entendendo que a graça de Deus é universalista, né? O universalismo ensina que todos os homens serão salvos independentemente de crer em Jesus ou não. Isso também é uma heresia, isso também é uma mentira, né? A graça de Deus, ela é universal porque ela é estendida a todos os homens, ela está disponível a toda a humanidade, mas ela só é eficaz, né, aos que se arrependerem e confessarem Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Então, mais uma vez deixando claro aqui, a graça de Deus ela é oferecida a todos, né? Isso está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, mas ela só se torna eficaz na vida daquele que crê. Amém? Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos que havia necessidade da graça de Deus para que o homem pudesse ser reconciliado com Deus, né? E entendemos que essa graça ela está disponível a todos os homens, mas o homem só se apropria dessa graça por meio da fé, ou seja, precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Terceiro tópico, nós temos aqui a graça no contexto da reforma.
E no primeiro ponto nós vamos estudar sobre a corrupção da doutrina da graça. Se você estudar a história da igreja, você vai chegar no período chamado período medieval, né, o período da Idade Média, onde nós vamos perceber que a Igreja Católica Romana, né, a única igreja até então, estava desviando-se das doutrinas bíblicas expostas, ensinadas na palavra de Deus. E nós vamos perceber que a doutrina da salvação ela foi fortemente afetada por esse momento histórico. Você vai perceber que a igreja incentivava, ensinava os fiéis a praticarem coisas a fim de alcançarem o favor de Deus para serem salvos, né? E quando chega ali no período do início do século XVI, nós vamos ter um movimento que leva ao nome de Reforma, a Reforma Protestante, que teve um dos seus principais proponentes, um monge alemão chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero ele vai lutar contra este sistema, né, imposto pela Igreja Católica, essa filosofia religiosa da salvação como algo meritório, como algo que poderia ser conquistado através de ações, e ele vai pregar justamente contra isso, né? E a partir desse embate entre Martinho Lutero e a Igreja Romana é que nós temos a história da Reforma Protestante, né? A luta contra a venda de indulgências e coisas assim, né? Então, neste momento surge a Reforma Protestante como uma resposta justamente ao enfraquecimento, à deturpação e à negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada, tá? Então é um momento muito importante da história da igreja, onde nós vemos este movimento da Reforma Protestante trazendo, resgatando novamente a chamada doutrina da graça, ou a doutrina da salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, tá? Então vale a pena você estudar um pouco sobre a história da Reforma Protestante, os seus reformadores, para que você compreenda, né, tamanha importância deste momento histórico para a igreja cristã. No ponto 2 nós temos a restauração da doutrina da graça, né? Então, como nós já vimos, a Reforma Protestante ela surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, que é o monge que nós citamos aqui, né, se torna o principal porta-voz dessa doutrina, e ele ali vai trazer a ideia de que a salvação é somente pela graça, né? Aí surge os pontos da Reforma Protestante, né? Os solas, os 5 solas, sola gratia, né? No latim, que significa somente pela graça, sola fide, que significa somente pela fé, sola scripturae, que significa somente as escrituras. Então, tudo isso são fatos que acontecem ali no contexto da reforma, nesta luta, neste embate, para trazer de volta a igreja para os trilhos das doutrinas, né, das doutrinas cristãs, tá bom? Então, nesse terceiro tópico, nós aprendemos que a graça, no contexto da reforma, ela revela 2 realidades, né? Primeiro, a corrupção da doutrina da graça, a Igreja Católica Romana, né, corrompendo a ideia de salvação no seu contexto doutrinário. E segundo, a restauração da doutrina da graça por meio dos reformadores, né, pregando novamente as doutrinas bíblicas conforme deveriam ser pregadas. É bem verdade que nem tudo no contexto da Reforma Protestante foi perfeito, mas eu não tenho dúvidas de que foi um movimento, né, em que Deus usou estes homens, estes heróis da fé, para trazerem a igreja de volta para os trilhos da palavra de Deus. No último tópico, no tópico de número 4, nós temos
aqui a graça no contexto contemporâneo. Esse tópico é muito importante para nós entendermos por que eu iniciei a aula de hoje falando que a graça está sendo banalizada, né? Então, no primeiro ponto, nós temos aqui a graça barateada, né? Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Como neste trimestre nós estamos falando, o tema central, o assunto central aqui da escola dominical, da classe de adultos da CPAD, é justamente as sutilezas de Satanás nos seus ataques contra a igreja de Cristo. Uma das formas que Satanás tem usado para atacar a igreja é justamente buscando banalizar a graça, usando falsos mestres, né, falsos profetas, que estão banalizando a graça de Deus, ou seja, tornando a graça de Deus barata, barateando a graça. E o que seria graça barata, né? Bom, eu tenho uma citação aqui que eu vou mostrar para vocês deste livro do Dietrich Bonhoeffer, né? O livro Discipulado dele, que no capítulo de número 1 do seu livro, que ele fala da graça e o discipulado, olha só o que esse autor fala sobre isso. Ele fala que a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado, né? Ou seja, não há necessidade do pecador mudar os seus comportamentos mais, né? Nessa ideia de baratear a graça, de banalizar a graça, agora arruma-se justificativa para o pecado, em vez de justificar o pecador. Mas ele traz mais uma outra citação, ainda mais penetrante aqui, mais interessante, que ele fala assim, olha, na página 20 deste livro, dizendo assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Olha só que coisa interessante que Bonhoeffer ele traz aqui, né? Se você olhar para o contexto atual de muitas igrejas, muitas denominações, ou de pessoas individualmente que estão nas denominações, você vai ver que, de fato, isso acontece numa larga escala nas igrejas evangélicas atuais, né? Pessoas que batizam sem nenhum discipulado, pessoas que são membros de igrejas, mas que não têm comprometimento, não têm compromisso nenhum com o reino de Deus, com uma vida piedosa, com uma vida santa, né? Não tem compromisso nenhum com a santidade e com a palavra de Deus, mas são membros das igrejas, né? Ou seja, graça barata diz respeito a uma graça que formam membros de igrejas, né? São pessoas religiosas, frequentam uma igreja, mas não fazem parte, não compõem a igreja, o corpo de Cristo. É o chamado crente nominal, né? É aquele que pertence, leva o nome de crente, pertence a uma comunidade de cristãos, mas não vive como tal, né? Então, por causa dessa graça barateada, né, o comentarista José Gonçalves, ele diz que urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Então, essa questão de graça barateada é uma estratégia de Satanás, né, baratear a graça, porque fazendo isso, ele não precisa mais tirar as pessoas da igreja.
né? Ele mantém domínio sobre essas pessoas dentro da própria igreja, né? Coisas na atualidade que nós temos visto que mostram que isso tem acontecido de maneira muito constante e intensa nas igrejas, né? Pessoas querendo viver uma vida de pecado, viver uma vida sem arrependimento, sem transformação de vida, né? São pastores que querem tão somente encher as suas igrejas numericamente, né? É aquela famosa frase, né? Venha como está e continue como veio, né? Mas a graça de Deus, ela não nos permite, né? O favor de Deus não nos permite permanecermos da forma que nós viemos quando conhecemos o Evangelho. Por isso nós temos aqui no segundo ponto o valor da graça, né? Qual foi o valor da graça? O valor da graça de Deus para nós pode ser de graça. A salvação, ela foi conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Então, para nós é de graça. Nós não precisamos fazer nada além de crer em Jesus, né? E o fato de crer não constitui-se uma obra meritória, né? Crer, depositar a fé em Cristo Jesus, né? Não é mérito, não é considerado como algo meritório. Mas a salvação, embora ela foi conquistada na cruz do Calvário, então nós não precisamos pagar preço nenhum para sermos salvos. Todavia, a graça de Deus, ela custou um preço muito alto, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, que os crentes foram comprados por preço, por bom preço, né? E que preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, tá? Então, a salvação, ela é de graça, mas o seu preço custou muito caro, custou a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Portanto, nós terminamos essa aula de hoje dizendo que não há mérito humano, né, na graça de Deus. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isto sim é graça, é o favor imerecido de Deus em favor da minha e da sua salvação. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu peço mais uma vez que se inscreva no canal, nos ajude, nos fortaleça o nosso canal aí. Compartilhe, fale para os seus amigos, olha, se inscreva lá no canal do pastor professor Osé Santana, vamos ajudar, né, o canal a alcançar mais pessoas aí, preparando professores de escola dominical, pregadores da palavra, para que junto nós possamos sermos abençoados e abençoando vidas, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.